Alô pessoal, mais uma vez voltamos com os nossos vídeos aí. Dessa vez quero dar continuidade ao vídeo anterior, quando eu falei sobre o medo. Estava eu pensando sobre isso e comecei a imaginar que coisas seriam mais básicas do que todas aquelas que a gente já falou até hoje. Então eu acho que a minha conversa hoje com vocês aborda um assunto que é de extrema importância para todos nós, especialmente para todos nós que temos filhos e netos ou parentes próximos, crianças no modo geral. Nós vivemos reclamando aí da permissividade que anda pela internet, deterioração dos costumes, eventualmente deterioração das crenças religiosas, e desrespeito às nossas tradições, desrespeito à bandeira, desrespeito ao Brasil como nação, desrespeito à fé católica ou espírita ou budista, qualquer fé que a gente tem, especialmente quanto ao nosso comportamento diante do nosso semelhante. Que tipo de respeito que a gente pode ter, que tipo de coisa que nós podemos admitir e de quem é a responsabilidade por essas coisas acontecerem. Nós sempre colocamos aí a culpa disso tudo ou em algum governo estadual, federal, municipal, ou em algum professor, ou em vários professores. Eles até podem ter a culpa disso, mas a responsabilidade pela educação de nossas crianças é nossa. Nós não podemos delegar isso para ninguém, de forma alguma. Professor de escola, ou colégio, ou professor, alguma verba do governo federal, estadual, seja lá o que diabo for, ela serve para você trazer informação para a criança. Mas a educação de comportamento, ela tem que ser feita dentro de casa. São os pais responsáveis por isso. E eu diria a vocês, e não quero que vocês esqueçam de maneira nenhuma disso, porque a gente não pode voltar nesse assunto muitas vezes, a principal coisa que nós temos que ensinar para as crianças, para os nossos filhos e netos, para que eles formem a base de uma nação na qual nós temos orgulho de viver, é ensiná-los a pensar. O que significa ensinar a pensar? Significa aprender ou ter o costume de questionar o ambiente para fazer a diferença entre aquilo que é coerente e aquilo que não é. Ou algum político, alguma pessoa na rua, pode ser qualquer pessoa que queira influenciar uma criança por algum motivo, nobre ou não, geralmente os motivos não são nobres, ela pode ter os seus esforços anulados se a criança começar a desenvolver o raciocínio para poder entender o que está acontecendo ali. Por que ela deve ouvir aquilo ou não? Qual é a coerência que existe entre aquilo que ela está ouvindo e a realidade? Aí vocês vão dizer, poxa, mas como é que a gente vai fazer isso? Tá? Vocês não sabem como fazer isso. Eu também não sei, porque a resposta tem muitas perguntas de que maneira que você vai tratar uma criança para que ela comece a pensar melhor. Existem algumas coisas que a gente fazia ao longo dos anos passados, nas gerações anteriores, o hábito da leitura, o hábito de alguns tipos de jogos, como, por exemplo, o xadrez. Já até tive a ocasião de falar sobre esse assunto aqui uma vez. Existem várias técnicas que a gente pode usar para que a criança comece a pensar melhor e a discernir o que é certo do que não é certo. E nós temos a obrigação de fazer isso. Isso não é coisa de governo nem de professor. Isso é coisa dos pais. Se os pais tiverem dificuldades quanto a isso, aí vai pedir socorro para alguém, tá? Vai pedir socorro para o vizinho, para o colega, para alguém, para o parente, alguém. Nós temos que assumir o controle dessa atividade. A educação dessas crianças, filhos e netos, é nossa, não é de mais ninguém. Se estiver acontecendo deles irem para as escolas e lá serem objeto de influências maléficas, de proselitismo político ou sexual ou de indução à droga, isto é culpa nossa. Porque eu lembro quando eu também fui criança e também fui sujeito a esse tipo de interferência e graças a Deus não me deixei contaminar por isso. Mas eu vi muita gente ser contaminada. E aí você pergunta, mas o que você estava... Com quem você conversou na sua casa? A sua mãe conversou contigo? Seu pai? Você teve o hábito de perguntar isso? E se você não teve pai nem mãe, mas você tem um tio? E se você não tem um tio, você tem algum parente próximo? Isso é um assunto muito sério, tá? Enquanto o povo, nós, a população, não resgatarmos essa nossa responsabilidade, nós vamos ficar ajudando a criar gerações e mais gerações de seres inúteis, seres manipuláveis facilmente. E nós não podemos deixar isso acontecer porque a própria existência, a própria continuidade do país, do Brasil e da nossa família, enquanto instituição, está ameaçada se os nossos filhos e netos
não desenvolverem essa habilidade. É claro que alguns terão dificuldades, outros não vão ligar para isso, mas é preciso que todos nós despertemos para essa necessidade. Eu gostaria muito de fazer um grupo de estudos ou um grupo no Facebook ou em alguma rede social dessas, em que a gente pudesse compartilhar essas experiências. Eu vou esperar que vocês se manifestem. Se vocês me disserem, vamos fazer, vamos trabalhar nisso, eu vou criar um grupo e nós vamos, nesse grupo, participar as experiências uns dos outros e vamos trocar informações sobre o que é válido e o que não é. Hoje nós temos recursos muito interessantes, muito fáceis e baratos que podem ser compartilhados por qualquer um. Em vez de a gente ficar vendo na internet as bobagens de alguns artistas de quinta categoria que nós conhecemos, que estão milionários às nossas custas, né? Em vez de a gente ficar ouvindo o discurso político de quinta classe de pessoas que a gente sabe que são mentirosos contumazes, né? Ou a gente ficar ouvindo conversa de gente que quer destruir o tecido social ou quer acabar com as nossas crenças, você pode acreditar no que você quiser. Eu acho que você tem o direito de acreditar no que você quiser. O que eu não posso admitir é que alguém tente destruir essa tua crença, que é uma coisa que você adquiriu desde a infância. Então, gente, só para encerrar essa conversa, por enquanto, a gente pode voltar a esse tema depois, se vocês quiserem. Vamos fazer um grupo nosso aí, preciso da reação de vocês, o que vocês acham disso. Vamos fazer um grupo e vamos trocar informações, vamos compartilhar as ideias que nós possamos ter, para que todos nós possamos se beneficiar das experiências uns dos outros. Isto é uma mensagem, talvez a mensagem mais séria que eu já coloquei nesses vídeos que eu faço aqui, porque tem a ver com a perpetuação do nosso futuro como sociedade e como família, ok? Então, muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, aguardo que vocês se manifestem, deem o seu like aí da vida, compartilhem essa informação com quem vocês quiserem e, se quiserem ou se acharem interessante, entrem em contato comigo, mandem mensagens e vamos organizar essa coisa aí. Nós temos que resgatar o nosso futuro. Não pode ficar na mão de ninguém, nem de professor, nem de político, nem de governo, nem de nada, e muito menos de crime. Não podemos deixar que isso aconteça. Está em nossas mãos fazer com que isso seja dessa forma, ok? Mais uma vez, hasta la vista.